7 palmeiras antigas, representando as 7 partes do porquê nós assim somos, sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, o Sr. Manuel Jacinto Coelho, representante do mundo racional na Terra, recebe, em 21 de abril de 1986, no Largo de São Francisco de Assis, em São João del Rei, Minas Gerais, a Medalha de Honra da Inconfidência. Assim, a história da estrela que caiu na Praça da Bandeira no ano de 1903, no dia 30 de dezembro, era muito conhecida na nossa família, porque a minha mãe sempre relatava esse fato. E jamais nós podíamos relacionar este fato com a existência hoje do livro Universo Desencanto, que quando eu li no livro número 8, a história, eu me familiarizei com ela e em casa eu disse: mãe, conta para mim de novo aquela história da estrela da Praça da Bandeira. E ela relatou novamente o que estava escrito no livro, e então eu fiz a carta aqui para o seu Manuel Jacinto, e na carta eu declarei que eu tinha uma relíquia na minha casa, que era uma pessoa que conhecia o fato daquela estrela que caiu no dia 30 de dezembro de 1903, que era a relíquia, que era a minha mãe. Se a cultura racional alega que existe um contato a nível de informação dos homens dos homens com os extraterrenos. Sim. Como é que esse fato foi realmente confirmado naquele caso do piloto do avião que viu um objeto estranho? Isso foi confirmado? Foi confirmado porque o piloto Gerson, ele esteve na cidade dos extraterrestres, na cidade dos habitantes do mundo racional, em contato com o racional superior da Terra, que é o extraterrestre do mundo racional, o raciocínio supremo a todos os raciocínios. Em contato com esse habitante do mundo racional, ele teve as provas e as comprovações. E fato é tão verdadeiro que o piloto Gerson comunicou isto à NASA também, e agora é um grande estudioso da cultura racional. É dedicatíssimo estudante de cultura racional. Nós dizemos estudantes de cultura racional porque a cultura racional é a nível de toda a população, é a nível do povo. Então, qualquer ser humano pode se entrosar na cultura racional, porque o único meio de se entrosar a ela é apenas ler, reler, estudar os livros Universo em Desencanto, que é o conteúdo da cultura racional. É o que está fazendo o piloto Gerson. Está se elevando cada vez mais nesse conhecimento, até ter outros contatos mais. E vai tê-los. De onde eu vim, para onde eu vou, a origem da humanidade, essas perguntas aparentemente sem respostas, elas podem ser respondidas através da cultura racional? Pode não, elas são respondidas pela cultura racional. Ela mostra quem é o homem, por que ele está vivendo aqui, nas condições que está. Mostra por que esse mundo é da maneira que num lugar o frio mata e no outro é o calor que mata. Em um lugar é as enchentes que arrasam, no outro lugar é a seca que arrasa. E mostra o homem de onde veio e para onde vai. E por que ele está vivendo nas condições que está, em um mundo deformado. Eu achei que estão tocando num assunto muito, muito importante. Dei um pouquinho de atenção. Depois vi que os detalhes que estão dando uma coisa de importância tal que eu já tinha passado 32 anos procurando em todos os cantos do mundo, no Extremo Oriente, na Índia, no Japão, até no Brasil, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, para descobrir alguma coisa que me ajudava para descobrir a mim mesmo. E não era fácil. Eu estou ligado à Rosa Cruz Internacional, ligado a várias filosofias outras. Feito de um pingo d'água, que ninguém sabe de onde vem. Feito de um pingo d'água, que ninguém sabe de onde vem. A
concorda a gente, ligue-se a energia que transmite alegria, muita paz interior. Os que estudam cultura racional vivem felizes, agradecidos, se tornam divulgadores. Tudo caprichosamente trabalhado pela natureza. O local decorado com flores rosas, amarelas e brancas, as cores racionais, que simbolizam glórias ao reino da paz. O dia 21, que simboliza as 21 eternidades de transformações da natureza até a fase racional. Abril, mês simbólico de abertura, e no Brasil representa descoberta, renovação e liberdade. E São Francisco de Assis é o nome da tenda espírita em que nasceu a cultura racional. Muitos anos trabalhou a natureza para completar esse cenário que agora recebe o racional superior da Terra. Então, de certa forma, é um estudo que dá, vamos dizer, sequência a esse aprendizagem inicial? Não é de certa forma, é um estudo. Aliás, é muito oportuna essa pergunta sobre a religião, porque todos olham a cultura racional como uma religião, quando de fato ela é apenas a cultura de complementação do saber humano. Porque o homem, desde que iniciou os seus primeiros movimentos de sentido, ele vem buscando se conhecer. Desde que dos tempos das priscas eras, que nós viemos buscando solucionar mistérios e enigmas, e nunca conseguimos por falta de saber. O saber não é esse saber que nós temos, que nos trouxe do A, E, I, O, U até o raio laser, que nos trouxe do A, E, I, O, U até a televisão, nos trouxe ao milagre da televisão, que é um milagre, o mundo inteiro vê a televisão. Em suma, mas nós ficamos presos no enigma, no mistério. Então é a etapa cultural que vai o homem seguir daqui para frente através da cultura racional. Então, através da cultura racional, meu telespectador, eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso aí. Você vai aprender como foi feito o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, a Terra, a água, os animais, os vegetais. Como? De quê? Por quê? Então, isso é muito importante, que você vai saber todo esse universo como foi formado. E vai redundar em conhecer a você próprio, o seu próprio universo que você não conhece. Por isso nós vivemos sofrendo, vivemos em desacerto, em desalinho, vivemos uns guerreando com os outros, as ideias se chocam porque o homem não se conhece, não sabe dirigir-se a si próprio. Agora, para se ter uma ideia melhor, vamos focalizar o que já ocorreu na humanidade há milênios e há milhões de anos atrás. Inicialmente, quando nós éramos ainda na época da Idade das Pedras, a natureza, através da energia magnética, desenvolveu uma parte do nosso cérebro, que foi a parte magnética relativa à imaginação. Depois de outros tantos milhões de anos, entrou na natureza uma nova energia, energia elétrica, que passou a desenvolver uma segunda fase, uma segunda parte do nosso cérebro, não é? Correspondente ao pensamento. E através do pensamento nós fomos criando as palavras, as letras, as ciências, as filosofias, as religiões, todo o saber humano, todo o conhecimento humano, então procede do pensamento, da imaginação. Mas essa fase do pensamento terminou em 1935, quando entrou a vigorar na natureza a fase racional, a fase de energia racional. Então toda a humanidade, todos os seres humanos, para poderem voltar ao seu mundo de origem, tem que desenvolver essa glândula pineal, que é o próprio raciocínio. E esse desenvolvimento é feito pura e exclusivamente através da cultura racional, estudando a cultura racional. Não existe outro meio, porque é o meio próprio do desenvolver da própria natureza. Aí foi ver o que era. Era na casa do seu Manuel. Aí quando olharam, nem elas antes de chegarem lá já viu a estrela. Ei, que negócio é aquele? Aí a vizinha é um anjo. Aí foram, né, pra antigamente não tinha tanta gente como tem agora, mas tinha muita gente, né? Ficou todo mundo assustado porque a estrela ficou ali naquele lugar. Aí todo mundo se assombrou. Aí quando chegaram lá, disseram, uma criança aí que nasceu, um neném, não sei o que, começaram lá. Ela disse, é mesmo?
Não sabe, a dona da casa não veio aqui a mostrar a gente, não? Disse que não saiu uma pessoa lá de dentro. Para mostrar o garoto, nem para falar se era homem ou mulher, né? Agora, se minha avó fosse viva, o seu Manuel ainda aqui, duvido que minha avó não fosse lá. Deus me livre. Nossa Senhora, ia ter uma chateação todo dia, toda hora que ela queria ir lá conhecer ele. Tenho certeza. Aí a estrela, quando caiu, assim, o pessoal veio falando com ela e ela foi lá ver, foi lá no portão, lá da casa do São Manuel, ver foi ver. E a estrela estava lá? Tava lá. Pois elas diziam, porque a estrela que ia guiando eles nunca tinham visto estrela parar. E aquela estava parada. Ah, entendi. Agora, ela nunca viu, ela não sabia se quando eles vieram embora ficou, né? A maioria foi saindo e ela também saiu. Ela não sabe que horas foi que a estrela saiu dali do lugar. Ah, porque a estrela ficou ali, mas que altura, assim, no portão da casa do Manuel? Não, ficou mais baixa do que as outras, né? E ficou bem ali na casa dele, na frente da casa dele. Por isso que todo mundo foi pra lá. Apavorado, né? Tudo com medo, queria ver. Aí disseram que era um anjo que tinha lá. Mas cadê que saía pra chamar, não aparecia ninguém. Ah, e nessa hora ele estava nascendo. Já tinha nascido, já. Quando Já ela tinha nascido? Lá, quando ela chegou lá, já tinha nascido. Que coisa, rapaz. E eles pedindo, né, pra parteira, a mostrar, mas não apareceu ninguém. Porque me falaram que ele ficou 3 noites dormindo, né? Ah, dizem, né? Tem naquela história que entrevistaram ele estava vivo ainda. E aquele repórter que fez aquele livro, o Cavaleiro da Concórdia, falou que ele ficou 3 dias dormindo. Havia que ficar mesmo. Deve ter sido isso que ele... Havia que ficar, mas agora eu não sei se a estrela continuou lá ou não. Porque minha avó foi lá para ver. Mas era bem distante da central, né? Mas lá dava pra caramba, foi lá ver o que era. Mas não conseguiu ver a criança, mostrar a criança. A história é mais séria do que a gente imaginava. Porque eu ouvia falar que assim, que caiu uma estrela na hora que ele estava nascendo. Isso a gente falava. Agora esse detalhe assim que a senhora está falando é mais detalhado do que a gente imaginava. Eu pensei que tivesse caído assim, entendeu? Aquela estrela assim. Mas não foi, ficou parado, né? Ficou parado, porque ela estava em casa da foi lá, ó, que da central até a casa dele era longe, né? E ela foi. E ela já estava com 91 anos. Ah, ela já tinha idade. Ela morreu com 92. E ela contava isso, a senhora tinha quantos anos? Ah, eu era bem pequena, porque quando eu vim morar pra cá, mas eu nunca esqueci não. Eu só vim saber a verdade quando eu li o livro, só. Aí eu vi, coitada da minha avó, eu pensando que ela tinha mentido. É uma história verdadeira. A Medalha da Inconfidência é conferida todo ano em 21 de abril como parte das comemorações da Semana da Inconfidência. É destinada a galardoar o mérito cívico do cidadão que, de maneira excepcional, tenha contribuído para o desenvolvimento cultural e prestígio da terra mineira. É a maior condecoração que Minas Gerais concede a um civil. Perfeito. João Cruz, agora só uma curiosidade minha, eu acredito que é uma curiosidade de todo telespectador também. Alguns nomes ligados à arte, à música, ao teatro, como Tim Maia, como Procópio Ferreira, participaram da cultura racional, foram integrantes desse estudo, desse movimento da cultura racional. Inclusive o Tim Maia, por pouco tempo, e o Procópio Ferreira, me parece que morreu como um adepto da cultura racional. Haveria, assim, algum intuito promocional nisso? Olha, honestamente, sim. Mas só que é um assunto promocional de quem promove. Eu, por exemplo, estou fazendo esse trabalho aqui com um intuito promocional. Mas é eu que estou fazendo. O Tim Maia, quando lia, ele fazia o dele. O Procópio, quando lia, até enquanto ele viveu, ele fez. O Jacques do Pandeiro, que também foi desaparecido agora, há poucos dias, foi enterrado no domingo, também divulgava. Orlando Dias, que está aí vivo e são, também divulga.
Só que eles eram um homem ligado à comunicação e todo mundo sabia que eles faziam aquele trabalho. Mas muito antes do Tim Maia, do Procópio e de outros artistas, eu já faço. Eu faço divulgação da cultura racional há mais ou menos 10 anos. Mas como eu não tenho uma câmera de televisão me mostrando o meu trabalho, a minha vida, entende? O que eu tenho é uma mesa cheia de papéis e de importação, exportação e duplicata e de títulos para pagar e esse cheque para assinar. Isso aí o público não me vê, então você não me conhece. Mas todo leitor de cultura racional divulga a cultura racional por livre e espontânea vontade, desde que ele se conscientize do bem que ela vai trazer à humanidade. Então ele sai em campo. Quando ele não tem televisão, ele vai para a rua, ele dá folheto, ele faz reuniões nas praças e assim por diante. Agora, mais importante, cultura racional não tem centro, não tem sinagoga, nem tem casa de pregação. É cada um na sua casa lendo o seu livro para adquirir o benefício que a leitura traz. Inclusive você tinha dito para mim o seguinte, que a sua profissão tem altos e baixos, né? E você estava atrás de um outro tipo de programa ou de uma passarela e tal, e você foi ajudada pelo Mundo Racional. Inclusive hoje você está fazendo o Balança Mas Não Cai na TV Globo. Como é que foi essa história? Foi isso, olha só que barato que foi. Eu cheguei aqui no Pai, isso que eu estava te falando, a minha vida de repente era assim, altos e baixos. Eu estava bem, sabe? Mas aí, como você tinha que sair muito à noite, tinha que sair, aí você ia, bebia. E esse métier te leva a isso. Quando você menos espera, você tá lá naquele High Society falso, entende? Que não te traz nada, entende? Em termos de bem para você mesmo, dentro de você, não te preenche, ao contrário, te esvazia cada vez mais, porque são pessoas muito vazias, que não vão te transmitir o que você pode conseguir num livro desse. Você nunca vai achar nas noites, na rua, sabe, com pessoas que realmente, é um conselho até eu dou para quem quiser seguir a minha profissão, para se afastar de pessoas assim, entende? Porque isso vão te jogar no buraco. E foi nesse buraco que eu vim parar aqui. A verdade foi essa, eu cheguei aqui triste, entende? Assim, de saber que as pessoas te usam muito e no fundo, se você deixar, você vai acabar começando a usar também as outras pessoas e vai se sentir tão usada que você vai se sentir no lixo. Mas se você deixar elas te empurrarem no buraco, você vai. Se você tiver uma força de vontade muito grande, você vence isso. Então foi daí que eu parti. Aí comecei a conversar com o seu Manuel, ele falou, olha, minha filha, a sua vida vai ficar um tempo bem ruim. Olha, gente, eu tive uma coragem assim, sinceramente, eu mudei de um lugar para o outro, de vida, de um apartamento, de tudo, mas eu sabia que ia tudo bem. Porque na casa que eu morava, o sofá era vermelho, as cortinas eram vermelho e branca, o armário era preto. Era uma penumbra horrorosa. E eu não sabia, eu me sentia mal de dormir ali. Então, praticamente, eu quase não dormia na minha casa. Dormia na casa das minhas amigas, dormia na casa da minha tia. Eu ficava assim, sabe, sem eira nem beira. Perdida, uma pessoa perdida. Eu não tinha horário, eu, às vezes, tinha trabalho, eu ficava... Sabe, porque o próprio magnético que estava comigo era tão grande que ele me desbaratinava. Sabe? Eu não sabia nem que ele existia, você entendeu? Então, eu não tinha como... Tinha meios de como evitá-lo, sabe, de cortar ele da minha vida. Foi nisso que eu conheci o seu Manuel e que ele me deu uma grande força, que eu ligava. Ai, pai, puxa vida, eu tô quase conseguindo, não desanima. Aí tinha hora que eles me jogavam assim numa aflição e eu, em vez de eu largar o livro aí, que eu pegava o livro aí, que eu lia o livro mesmo, e lia repetidas vezes. Foi assim, sabe? Aí o pai me ajudou muito, inclusive esse negócio do balanço, mas não. Ele me deu orientação, certas orientações precisas para que eu lesse o livro, leia, e pensasse muito nele. E eu via, e eu sentia que ele estava lá na hora, sabe? Com aquela roupinha branquinha dele lá passando. Eu fazia assim, ô pai, tá demorando tanto. Ele falava, calma, sabe? Eu sei, as pessoas podem não acreditar, você entende? Mas eu sei, é verdade, eu não vou contar mentira, né, aqui. Eu vejo ele assim, toda hora. Ah, por exemplo, agora ele não está aqui, mas está lá e está pensando em mim. Eu tenho certeza disso, que daqui a pouco a gente vai conversar. O vice-prefeito de Belo Horizonte, o deputado estadual Álvaro Antônio Dias e o doutor Antônio Genese, especialista em computação eletrônica, são os responsáveis pela indicação do nome do mestre Manuel Jacinto Coelho para recebimento da medalha de honra da Inconfidência. O mestre, acompanhado de sua comitiva, foi destaque e presença marcante no Largo São Francisco. Presentes as mais altas autoridades do país, o presidente da República, José Sarney, ministros, o governador de Minas Gerais, o doutor Hélio Garcia, governadores de outros estados brasileiros, desembargadores, autoridades civis e militares. Recebemos hoje em nosso programa
a presença de 4 meninas moças que aqui representam os estudantes de cultura racional em Itatiba, São Paulo. Vamos conhecê-las. Silza Gambeloni, tenho 16 anos e estou cursando a 2ª série do 2º grau. Eu sou Helenice Gotardo, tenho 15 anos e estou também cursando a 2ª série do 2º grau. Eu sou Fabiana Ferreira de Souza, tenho 14 anos e estou cursando a 8ª série do 1º grau. Eu sou Rosana Ferreira de Souza, tenho 15 anos e estou cursando a 2ª série do 2º grau. Pelas informações que nos chegam, é grande a movimentação de cultura racional, não só no Brasil, mas também no exterior. Silza, o que vocês fazem no sentido de levar cultura racional ao povo? Nós elaboramos um programa de cultura racional na Rádio Progresso de Itatiba, que vai ao ar todos os domingos, das 11h30 às 12 horas, onde eu participo transmitindo mensagens racionais, lendo relatos de pessoas que foram beneficiadas com a energia racional e também há um sorteio de livros para as pessoas que não podem comprar. Tudo isso é feito com a colaboração dos leitores e dos caravaneiros da cidade. E agora a Helenice, que está aqui ao meu lado e que também participa do programa, vai nos falar sobre a receptividade dessa maravilhosa divulgação. Toda essa parte interna do programa que a Silza já explicou tem dado ótimos resultados na parte externa do programa, que seria o povo, né? O povo tem recebido muito bem nosso programa. E uma das provas são as muitas cartas que recebemos em que as pessoas dizem que estão satisfeitas, que querem ler os livros Universo em Desencanto e que só de ouvirem o programa já se sentem beneficiadas pela energia racional. A nova geração, esta força jovem, empenha-se cada vez mais em transmitir os acontecimentos da fase racional a todos. Fabiana, fale-nos de vossas participações neste movimento natural. Nossa divulgação está cada vez mais intensa. Procuramos divulgar em todo lugar, a toda hora. No colégio, por exemplo, num bate-papo entre amigos, procuro sempre entrar com uma divulgação racional, alertando-os da entrada desta nova fase da natureza e distribuindo os prospectos para maiores esclarecimentos. E assim, pouco a pouco, eles passam a conhecer esta nova fase e entendem o que é a cultura racional, que é a cultura das culturas. Rosana, você divulga cultura racional no colégio onde você estuda? Eu também divulgo a cultura racional entre os amigos. E também tem a divulgação entre os diretores e professores, que eles se interessam muito. E solicitando até conferências. E também, também foi divulgado os diretores. E mesmo durante certas aulas, né, os professores procuram saber a definição em termos de cultura racional e veem pelas minhas respostas que estão um nível muito elevado para a minha idade e para o meu estudo que eu estou fazendo na cultura artificial. Eu já tinha conhecido muita gente e achava que Manuel Jacinto Coelho era uma figura como um homem qualquer. Hoje eu alcanço a altura onde ele está e a personalidade dele, quem é? Revelada no livro Universo em Desencanto. Mas, como não entendia, disse, vou, mais um, está tudo perdido, vou conhecer este homem. E fui à Rua Áurea, número 20, em Belfor Roxo. E quando entrei com a minha perna de pendurada, com a muleta de um lado e no meu esposo do outro, de longe ele me viu muito calmo, um homem alto, cor de bronze, quase 2 metros de altura, vestido de branco, muito sereno, com muita ternura, disse-me, entre. E eu, com muita dificuldade, cheguei até ele. Ele foi logo me dizendo, não vai cortar perna nenhuma. Aquilo me abalou um pouco. Bom, podia ser uma fantasia. Disse, não vai cortar a perna e vai ficar boa. Está lendo o livro? Eu disse, eu tenho o livro. Eu tinha o primeiro volume na minha mão. Leio o livro todo. E antes de chegar no 21, a sua perna estará curada. Primeira vista, eu achei impossível isso acontecer. Achei impossível mesmo. Mas não tinha mais nada para apelar.
E, muito ignorante ainda, com a lei do santo na cabeça, perguntei a ele: o senhor vai fazer alguma coisa para curar a minha perna? O senhor vai querer algum dinheiro? Ou me dar algum remédio? Ou fazer alguma obrigação? Ele disse: nada disso. Acha pouco que já gastou, minha senhora? Acha pouco que já gastou? Acha pouco que já fez? Aqui não tem nada disso. A senhora tem que ler o livro. Peguei o livro, bom, vou ler o livro. Disse: eu tenho esse compromisso com o senhor, vou fazer, vou ler o livro. E levei o livro para casa, e tem um amigo, foi o que me levou, o senhor Cosme Amélia do Amaral, deve estar aqui presente, e comprou o resto da coleção para mim e me levou. Eu toquei a ler o livro. Li o livro até 3 horas da manhã, dormia com o livro debaixo do travesseiro, era dentro da frente, livro para cá, livro para lá, e eu devorando o livro. Para encurtar o relato, que é muito grande, antes de terminar os 21, a minha perna colou. Eu coloquei essa perna no chão, as muletas foram para um lado, dei todas as radiografias, foram de doação para o mundo racional, para a comprovação da cura do livro Universo em Desencanto. Meu nome é Ione Rubim de Oliveira de Miranda Lopes, resido no Rio de Janeiro, na Rua Saviana 30, Grajaú. Veio cumprimentá-lo o professor Vivaldi Venceslau Moreira, presidente da Academia Mineira de Letras, que colocou a medalha no mestre. O professor Vivaldi lembrou que a indicação do nome do senhor Manuel foi abraçada e acolhida pelo reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, padre Lázaro de Assis Pinto. verificamos que realmente o quadro clínico dele era de apendicite, sabe? Mas aí o meu marido tentou se comunicar com o racional superior e tivemos uma orientação de que ele seria protegido e seria curado. E realmente a coisa veio se processando, né? E estamos aí. Ele ficou bom, né? Sem precisar operar, porque esses casos realmente, como nós temos assistido muitos aí, ele não ia sair desse quadro sem operação, porque estava bem grave mesmo. Então agora vamos saber do Leonel. Leonel, onde que você sentia a dor? Embaixo da barriga do lado direito. E como eram essas dores? Dores horríveis. E você podia brincar e ir à escola? Não. Por que não? Porque eu não podia andar. Coronel Vitor, qual foi a sua reação ao ver o seu filho nesse estado? Eu me lembro perfeitamente. Eu utilizei o meu raciocínio em desenvolvimento e tentei comunicar-me com o nosso mestre varonil, Manuel Jacinto Coelho, e deste momento em diante, as coisas se concatenaram de uma maneira muito natural. Eu cheguei em casa, consegui a orientação que eu tinha pedido através do raciocínio. Esta orientação veio muito simples e clara. Ela dizia que a criança não precisava ser operada e que a energia racional naturalmente cuidaria de curá-la.
A partir desse momento, eu não elaborei qualquer pensamento de análise dessa orientação. Eu segui em frente com essa orientação e não pensei mais em operação, em providências, em internações, naturalmente, como se tomado realmente pela poderosa força da energia racional. E nesse estado todos nós fomos assistidos. O Leonel, o doentinho, num estado tranquilo, sendo assistido perfeitamente, Maria, eu, o nosso ambiente familiar perfeitamente normal, assistido pela energia racional. Embora a gravidade da situação de saúde da criança permanecesse grave por 2 dias ainda, mas todos nós vivendo num clima de absoluta tranquilidade e harmonia. Nisso, depois de passada a crise, depois destes 2 dias em que a criança realmente pôde se alimentar praticamente normal, e passado mais alguns dias, eu pensando sobre aquele transe que nós tínhamos vivido, é que pude avaliar com mais clareza a grande proteção em que fôramos assistidos. Uma grande proteção mesmo. Tudo de uma maneira tão natural que quase não se percebeu durante aquele transe desta grande proteção. O senhor falava há pouco de pessoas que tiveram acesso a livros que falam sobre a cultura racional e que tiveram melhorias, certamente. Que pessoas ilustres o senhor poderia nos citar que já tiveram acesso e que conhecem a cultura racional? No momento, eu gostaria de fazer uma homenagem aqui, né, à classe artística do nosso país, para citar o grande Procópio Ferreira, que nós temos neste homem, né, um orgulho dentro da parte artística, né? E nós temos ainda pessoas de sua família viva hoje no Brasil, né? E atuando, né? É o caso de Bibi Ferreira? Perfeitamente, né? Sua filha? Sua filha. Procópio Ferreira, ele foi uma pessoa que conheceu o senhor Manuel Jacinto Coelho. As pessoas a nível Brasil que estão nos escutando agora vão lembrar disso, porque ele foi uma pessoa que tanto benefício a leitura desse livro trouxe para ele, que aconteceu uma coisa inédita, que foi até registrado e está publicado num livro chamado Cavaleiro da Concórdia, que foi um livro permitido pelo seu Manuel para falar sobre o trabalho dele, o seu Manuel Jacinto Coelho. É que Procópio Ferreira ele estava meio adoentado. Nós sabemos de um período da vida dele que ele esteve muito doente. E ele estava com todos os recursos econômicos e a medicina, ele estava atrás de uma melhora. E o livro, como ele é um livro de provas e comprovações para cada um, e às vezes ele traz, devido à sua energia, essa prova contundente para você sensibilizar logo individualmente, ele ficou muito bem de saúde. E Procópio Ferreira tinha uma das melhores e maiores bibliotecas da América Latina. E ele, nesse livro, está registrado que ele doou culturalmente, né, a biblioteca dele para beneficiar outros. E, doravante, ele precisava só de um livro, que era esse, O Universo Desencanto de Cultura Racional. E quando nós falarmos que muitos, vamos dizer, que viveram na época dele, e outros que são de outras gerações, mas que estavam menores, né, acompanharam, vão lembrar que Procópio Ferreira foi uma pessoa que divulgou para a classe artística este livro. Este livro que foi solicitado pelo senhor Leonid Brezhnev, né? Leonid Brezhnev. Um dos presidentes da Rússia, né, ou da União Soviética, da extinta União da República Socialista Soviética. Ele escreveu para o retiro, para o senhor Manuel Jacinto Coelho, para que essa divulgação fosse feita de maneira mais forte lá.
O senhor Mikhail Gorbachev foi um homem também que tomou conhecimento da cultura, que são amigos da humanidade, esses homens, né? O próprio Karol Wojtyla, que é o ilustre João Paulo II, né? Este líder carismático da Igreja Católica, que eu sou de família católica, tenho uma simpatia muito grande por ele. Ele tomou conhecimento do livro e das vezes que ele esteve no Brasil, não de maneira, é claro, aberta, porque ele precisa se reservar, né, sua figura, né? Perfeitamente. Mas ele chegou a fazer conhecimento do local aqui onde nasceu a cultura racional. Mas esse livro, ele está no Vaticano, porque foi mandado pelo seu Manuel Jacinto Coelho, por um estudante, para doar para a Biblioteca do Vaticano os 21 volumes básicos. A medalha dourada com a fita vermelha da cor do triângulo da bandeira mineira. Condecorado, o mestre Manuel Jacinto Coelho é aplaudido por estudantes de cultura racional de várias cidades que vieram unir-se à Banda Racional de Minas para homenageá-lo. O presidente da República saudou o mestre. Após a condecoração, o senhor Manuel cumprimenta o presidente Sarney, que corresponde à sua saudação. Jacinto Coelho, e dando a honra que trouxe também um diploma que nós estamos passando as cores da nosso superior racional. Sim. Para um presente que faço aqui, trazendo a mão do Haroldo, o nosso irmão, e passo a mãe do pai maior aí, a mão do seu ver. Arte indígena, curso de língua tupi. Venha conhecer nossa cultura. Ibirapitanga. Nandejara, Oicó, Irumu Aue. O Pai Maior está entre nós. É verdade. Oicó, Irumu Aue. O Pai Maior está entre nós. Para botar num quadro, lembrança de nós. Eu vou botar. Uma luz está brilhando no universo. Uma luz nunca vista e sem igual. É a luz da salvação da humanidade.